A verdade é que praticamente tudo que você já aprendeu sobre autoestima e autoconhecimento tá errado. E nesse vídeo eu vou te explicar por quê. Se você se interessa por assuntos como autoestima, autoconhecimento, autoimagem, assim como eu me interesso, provavelmente você é impactado toda hora pelo algoritmo com conteúdo sobre isso. Então, é vídeo no YouTube, é Reels no TikTok, aliás, Reels no Instagram, vídeo no TikTok. Nos últimos anos, meio que bombou esse tema, então todos os profissionais de saúde mental, coaches, psicólogos, terapeutas, falam muito sobre isso. E esse é um assunto que começou a me interessar mais ou menos há uns 4 anos atrás, quando eu virei mãe e me converti quase ao mesmo tempo. Então essa foi uma mudança muito radical na minha vida, onde basicamente eu abandonei tudo que eu acreditava antes e tive que me reconstruir completamente como pessoa. Então eu deixei para trás todas as crenças que eu tinha, os comportamentos, os objetivos, o modo de viver, enfim. Então foi uma espécie de morte do meu ego mesmo, da pessoa que eu era, onde eu tive que reconstruir toda a minha personalidade quase que do zero para tentar me transformar na pessoa que eu gostaria de ser dali para frente. Então esse foi um processo bem complexo, bem difícil, e eu não conseguia fazer ele sozinha, então eu precisava de ajuda. Logo, eu fui pesquisar sobre esse tema em todos os cantos possíveis da internet. Consumi tudo que era conteúdo sobre isso, que vocês podem imaginar, de coaches a psiquiatras, enfim, todos os profissionais de saúde mental possível. Mas eu sentia que alguma coisa estava errada. Quanto mais eu estudava, quanto mais eu pesquisava em várias fontes, desde artigos científicos até vídeos no YouTube, eu percebia que alguma coisa ali não estava batendo, sabe? Que aquilo não poderia estar certo. E quando eu tentava aplicar aquilo na minha vida, eu percebia que a coisa não sobrevivia ao primeiro confronto com a realidade. Porque era como se eu tivesse simplesmente contando uma historinha para mim mesma, baseada em uma série de afirmações vazias. Então era como se eu estivesse tentando me convencer de algo que no fundo eu não acreditava. Então eu ficava dizendo para mim mesma que eu tinha valor, que eu merecia ser feliz, que eu tinha qualidades, e aí fazia aquela listinha das qualidades e dos defeitos. Mas era tudo muito no plano mental, sabe? No plano da crença. Era como se eu estivesse tentando construir uma narrativa na minha cabeça que não tinha base na vida real. Então aquilo começou a me incomodar, porque não dava fruto. Aí eu pensei, ok, tem que ter alguma coisa aí que as pessoas não estão percebendo e que tá faltando nessa equação para a conta fechar. E nesse meio tempo, enquanto eu estava ali meio desconfiada do conteúdo que eu estava consumindo, eu comecei a pesquisar sobre antropologia filosófica cristã e católica, principalmente. Eu comecei a fazer uma pesquisa sobre isso para a faculdade. Eu faço filosofia, devo ter comentado em algum vídeo já. E dentro dessa pesquisa, eu comecei a ler principalmente os autores carmelitas. Então, eu li muito Edith Stein, principalmente, li Santa Teresa d'Ávila, li São João da Cruz, li Santo Agostinho, e o que eu encontrei nesses autores, para minha total surpresa, porque não era esse o objetivo da pesquisa, foi justamente essa pecinha que faltava para eu entender por que a abordagem da psicologia moderna sobre a questão da autoestima me parecia tão esquisita e tão inadequada. E o que eu descobri, basicamente, é que não é possível construir uma autoimagem correta, construir uma autoestima sólida, baseada na realidade, se não for através de uma relação pessoal com Deus. Não tem outra forma. Então esse é o momento em que provavelmente, se tiver algum ateu ou algum agnóstico assistindo, é a hora que ele sai do vídeo. Mas não tem o que fazer. E eu digo isso de um lugar de quem tentou. E de quem tentou muito. Fazer isso por minha própria conta. Através dessa historinha, dessa narrativa, de ficar me auto-endossando e dizendo que tudo que eu fazia era maravilhoso, me colocando em primeiro lugar o tempo inteiro, enfim. E isso só me levou para um lugar de egoísmo narcisista. Só. Então, antes de entrar na questão de Deus e da oração em si, a gente precisa entender o que realmente é necessário para a construção de uma autoestima e uma autoimagem calcadas na realidade. Das duas, uma. Ou você vai ter
a validação externa de pessoas maiores que você, no sentido de pessoas mais importantes, mais maduras, que realmente se importam com você, que você enxerga como referência, para te darem essa validação, para te dizerem que você é suficiente, que a forma como você age no mundo, as suas características pessoais, o seu comportamento é legal, é bacana. Você precisa dessas pessoas te dizendo que você tem talento, que você é capaz. E quem faz isso, via de regra, são os pais. Então, esse é um dos principais papéis dos pais. Construir essa autoimagem na criança para que ela cresça acreditando que ela tem um valor, que ela merece respeito, que ela merece cuidado. Justamente através dessa relação afetiva, onde a criança vê os pais como o maior exemplo da vida dela e como essa figura de amor. Mas o fato é que a gente nasceu no Brasil. E muito provavelmente, se você também está ali beirando os 30 anos, como eu, se você é da geração dos anos 90, a grande probabilidade é que você seja fruto de uma família desestruturada, com pais separados, com pai ou mãe ausente, que de alguma forma negligenciaram vocês, ou que superprotegeram, o que também é um problema. Então, o fato é que a gente não teve, via de regra, a nossa geração não teve pais capazes de construir essa autoestima da forma certa pra gente. Então, muitas vezes a gente viveu nesses lares muito instáveis, com violência, com fome, com muita instabilidade. E isso fez com que a gente não conseguisse construir essa autoestima do jeito certo. Então, a gente cresce de forma totalmente desestabilizada emocionalmente. Que é a famosa quarta camada, né? Quem aí é aluno do AVO com certeza conhece esse termo. E eu posso dizer por experiência própria que eu tive aí tranquilamente na quarta camada até meus 20 e tantos anos, até bastante tempo depois de ser mãe. Eu lutei bastante para conseguir sair desse lugar, e justamente porque eu tive uma construção afetiva durante a minha primeira infância muito prejudicada. Então, infelizmente, essa acaba sendo a norma do mundo moderno. Por causa de tudo aquilo que a gente já sabe, o problema, a crise que a instituição familiar enfrenta, o número muito alto de divórcios e por aí vai. Raros são aqueles que conseguiram ter essa construção correta da autoestima durante a infância. E aí, qual seria a forma de consertar esse problema na vida adulta? Fazendo coisas concretas no mundo, conquistando coisas, atingindo objetivos, realizando feitos e tarefas, projetos no trabalho, na vida pessoal, que te tragam essa comprovação, digamos assim, prática, que você tem capacidade de fazer as coisas. Então, quando você exerce coisas reais, que têm um impacto para além de você mesmo, você tem uma comprovação, digamos ali, material, externa, de que realmente você tem capacidade, você tem valor. Só que qual que é o problema? Quando a gente vem de famílias desestruturadas, que não conseguiram dar pra gente essa autoimagem e essa segurança, a gente não consegue nem começar a fazer essas coisas. Porque a gente acha que a gente não consegue. Então a gente já começa na vida adulta dentro de um processo de autossabotagem, onde a gente desiste antes mesmo de tentar. Ou a gente vai se prejudicando no meio do caminho, a gente desiste muito fácil, porque a gente tem uma autoimagem distorcida que faz a gente acreditar que a gente não é capaz de realizar as coisas. Com certeza você deve ter passado por isso já. Perceber que você tá, mais uma vez, se autossabotando em um projeto, em um sonho que você tinha, que você tava ali com a faca e o queijo na mão para executar, mas por algum motivo você deixou aquilo se esvair entre seus dedos, você perdeu a oportunidade por bobeira, ou fez besteira, lá no fundo sabendo que você estava cometendo um erro. Enfim, isso é muito comum. Eu já passei por isso. Todo mundo já passou por isso. Só que aí isso coloca a gente no paradoxo, né? Porque se a gente não teve essa construção correta, digamos assim, da autoestima na nossa infância, e a gente também não consegue realizar as coisas necessárias para corrigir esse problema na vida adulta, como que resolve o problema? E é aí que finalmente Deus. Que susto, Siri! Meu Deus! E é aí que Deus entra na jogada. Se a gente precisa de uma validação externa que nossos pais não foram capazes de dar, a única pessoa que pode fornecer isso pra gente na vida adulta é Jesus Cristo. Só através da construção de uma relação de amizade com Deus, de uma relação de proximidade, através da oração, que Deus vai te ajudar a construir essa validação que você não teve dos seus pais.
Então, a partir do momento, e isso eu digo totalmente através da minha experiência pessoal, não só dos textos que eu li, porque eu passei por tudo isso. A partir do momento em que eu fui percebendo, que eu fui internalizando o fato de que existia uma pessoa, não simplesmente uma força mística, um poder indefinido, universal, mas sim uma pessoa real e concreta que se importava comigo, que queria o meu bem, que queria me ajudar a reconstruir todas essas partes minhas que estavam adoecidas de certa forma, o processo foi se tornando muito mais simples. Tanto o processo de reconstruir essa autoestima, quanto de me conhecer, principalmente. Porque é muito comum a gente cair na falha quando a gente tenta fazer esse processo de autoconhecimento por nós mesmos. É muito comum a gente começar a tentar ser alguém que a gente não é e que a gente não pode ser. Eu já vi várias vezes psicólogos e terapeutas e afins dizendo que você pode, de certa forma, inventar a pessoa que você gostaria de ser. Então, para que você desenvolva essa personalidade mais madura, mais completa, mais realizada, enfim, basta você elencar ali uma série de qualidades que você gostaria de ter, uma série de comportamentos que você gostaria de fazer no seu dia a dia, os objetivos que você quer alcançar. Cria ali na sua cabeça o que te parece legal, o que te parece bom, porque você viu em algum lugar, porque você se inspirou em alguém, porque o influencer tal disse que essa é a melhor escolha. Você cria uma listinha ali e começa a executar isso. Simples assim. E aí a coisa acontece. Só que esse é um baita de um engano. E eu acho que é um dos principais enganos, assim, que mais se perpetuaram na modernidade, entendeu? No século XXI, assim, é um grande problema da nossa geração. Essa ideia de acreditar que a gente pode ser o que quiser, quando a gente quiser, da forma que a gente quiser. Basta acreditar. Então, essa ideia do pensamento positivo, da força de vontade, da que basta você acreditar que automaticamente as coisas vão começar a acontecer naturalmente, isso é um baita de um engodo. Porque desconsidera completamente o fato de que nós temos sim limitações. Nós somos pessoas limitadas. Eu sou, você também é. E na verdade isso é uma coisa boa. Isso não é um problema. Geralmente a gente acredita que, justamente porque a gente gosta muito, o nosso ego gosta muito de alimentar essa visão de nós mesmos como uma espécie de super-herói, que dá conta de tudo, que faz tudo. Então a gente gosta muito de alimentar essa ideia de que a gente pode ser o que quiser. Mas o fato da gente ter limitações é justamente o que possibilita que a gente não se perca em um mar de escolha. Porque, veja bem, se não é assim. Se você tem menos de 20 anos e nasceu em uma família classe média, média baixa, não precisa nem ter muito dinheiro, provavelmente você teve uma baita de uma dificuldade para escolher qual faculdade você faria. Você quebrou a cabeça durante o ensino médio inteiro pensando qual profissão você deveria seguir. Minha filha gritando ali no outro cômodo. Você quebrou a cabeça pensando em qual profissão você deveria seguir pelo resto da sua vida. Eu lembro que na minha época tinha uma espécie de revista, acho que era da Super Interessante, não, era do Guia do Estudante. Uma revista dessa lapa, assim, com todas as profissões regulamentadas no Brasil. Então devia ter, sei lá, umas 200 profissões. Era um livro imenso, uma revista, né, super grossa, com todas as profissões existentes. E eu ficava lendo aquele negócio e pensando, meu Deus do céu, como que eu vou escolher uma só? Como que eu vou saber qual é a escolha certa? Como que eu vou ter certeza de qual é o melhor caminho? Porque há tanta opção que o seu cérebro simplesmente não consegue processar aquilo ali. Então, o ser humano não foi feito para ter tanta possibilidade de escolha na mão. A gente não dá conta. A gente não tem capacidade de calcular todas as variáveis de cada escolha para decidir racionalmente qual vai ser a melhor. Então, quando a gente começa a cultivar essa ideia de que eu posso simplesmente escolher o que eu quero ser, o que eu quero fazer, o que eu quero realizar, sem base nenhuma na realidade, a única coisa que você faz é ficar mais ansioso, é ficar mais perdido, porque você vai começar a tirar para todo lado com base no que você acha, no que você ouviu falar, no que te disseram que é bom, e não em quem realmente você é. E é por isso que o autoconhecimento verdadeiro é tão importante. Você precisa passar por esse processo antes de querer fazer qualquer outra coisa, antes de querer se desenvolver profissionalmente, antes de entrar em um curso profissionalizante qualquer,
antes de trocar de carreira, que é uma coisa muito comum. Eu vejo meus amigos todos, assim, vão chegando ali pelos 30 anos, todo mundo mudando de carreira, começando a fazer outros cursos. Mas o fato é que, se você não se conhecer profundamente através dessa relação com Deus, onde Ele vai te mostrar quem você realmente é, onde Ele vai te mostrar as suas verdadeiras aptidões, seus defeitos, seus talentos, no que você é bom, no que você precisa melhorar. Se você quiser fazer isso com base no seu achismo, racionalmente, mentalmente, você vai ficar ainda mais perdido. Porque a gente tem essas limitações dentro da gente, mas a gente também tem as coisas nas quais nós somos bons. E isso é muito maravilhoso. Não tem nada melhor do que olhar para dentro de si mesmo e descobrir os seus talentos. Coisas, muitas vezes, que você deixou de lado lá na infância. Então, muitas vezes, a gente tem esses talentos que a gente nem percebe, porque a gente acha que não poderia fazer nada com eles, ou porque disseram pra gente que isso não servia de nada. Mas quando você retoma isso, dessa perspectiva de Deus te mostrando que aquele é um talento seu, que aquele é um dom que Deus te deu para que você possa utilizar ele para realizar coisas concretas no mundo, torna muito mais fácil de você mesmo descobrir como colocar aquilo em prática, como fazer aquilo dar certo. Quando você descobre esses talentos e esses dons que você não tinha percebido que estavam ali, a vida fica muito mais fácil, porque você para de precisar se sacrificar, de fazer um esforço imenso para ter resultado em alguma coisa. Você descobre no que você é bom e você descobre formas muito mais práticas e simples de aplicar aquilo no mundo para ter resultado. Não só para você, mas para todo mundo à sua volta. Então fica muito mais fácil obter sucesso, encontrar um caminho certeiro, sabe? Um caminho reto que você possa trilhar com muito mais facilidade. O que não significa, obviamente, que não vão ter dificuldades, que não vão aparecer desafios, que as coisas não vão dar certo eventualmente. É claro que isso vai acontecer, mas em nível muito menor do que se você teimasse em fazer uma coisa que não está na sua essência, que não está ali dentro da sua alma e você quer porque quer fazer só porque alguém te disse que você deveria. Então, esse conhecimento mais profundo de quem realmente você é, das habilidades que você tem, das qualidades que são inatas a você, tudo isso já foi escrito por Deus e já foi colocado aí no fundo da sua alma antes mesmo de você ser concebido biologicamente. Antes da sua mãe engravidar, Deus já tinha preparado uma alma exatamente da forma como ela é hoje, com as qualidades e os defeitos, com as potencialidades que você tem hoje. Elas estão aí em algum lugar. Então, lendo, estudando a obra desses autores, da tradição filosófica cristã, eu consegui perceber uma coisa que, na verdade, deveria ser óbvia, porque isso já é conhecido da filosofia católica há meio milênio, há 500 anos, que é o fato de que Deus vive dentro de nós. Então é Ele quem vai mostrar pra gente quem a gente realmente é. Outro problema de tentar fazer esse processo por si mesmo é que você acaba não querendo enxergar defeitos e problemas e questões suas que atrapalham sua vida, mas que são muito dolorosas, por vezes, de admitir. É muito difícil a gente olhar para certos erros do passado, ou muitas vezes para certos comportamentos que a gente tem hoje e que prejudicam a nossa vida, que prejudicam as pessoas ao redor. É muito difícil, é muito doloroso olhar para isso e admitir que isso tá ali. E muitas vezes a gente tenta compensar porque inconscientemente a gente sabe que isso é um problema, mas como a gente se recusa a admitir isso conscientemente, a gente cria um mecanismo de defesa mental, digamos assim, onde a gente busca compensar esses defeitos através de uma autoexaltação. Então você acaba virando aquela pessoa que nunca admite que tá errada, que sempre se acha o máximo, que tem uma justificativa na ponta da língua para tudo que reclamam de você, para tudo que alguém vem te mostrar que você fez errado. Você sempre arranja uma desculpa, uma justificativa para comportamentos inadequados. Isso nada mais é do que o seu cérebro tentando mascarar essas coisas que lá no fundo ele sabe que são erradas, mas que sozinho você não tem coragem de enxergar. Então, quando você tem a ajuda de Deus nesse processo, através dessa vivência interior, todas essas camadas que estão uma bagunça ali dentro da sua psique, da sua mente, tudo isso vai se revelando à luz de Deus. Porque você não tá mais tentando fazer essa jornada sozinho, sabe?
Você não tá mais tentando enfrentar esse monstro, digamos assim, do seu subconsciente desprotegido pela sua própria conta. Porque, é claro, é importante fazer terapia, eu mesmo faço, é importante ter o acompanhamento de um padre, se você for católico, que faça uma direção espiritual, mas ainda assim, essas são pessoas. E uma pessoa, por mais capacitada que ela seja, por mais bem formada, por mais que ela te ame, que ela seja super comprometida com o seu processo, chutei o tripé, ela ainda tem as limitações de uma pessoa. Então ela nunca vai poder conhecer você assim como Deus te conhece, porque é Deus que te fez. Então, mesmo os aspectos mais escondidos do seu subconsciente, o que tá lá embaixo, no meio, perdido no meio de um monte de traumas, de um monte de memórias ruins que você acumulou ao longo de toda a sua vida, de coisas que você nem mesmo se lembra, de tão profundo que aquilo foi enterrado ali no seu subconsciente. Só Deus é capaz de revelar essas coisas, porque ele está presente justamente nesse lugar mais profundo da sua alma, do seu espírito. Essas camadas mais profundas da nossa alma são muito bagunçadas. Então a gente conseguir acessar ela sozinho é muito difícil. Então, sem essa ajuda de alguém que te conheça profundamente, de alguém que conheça inclusive as partes que você se recusa a contar para você mesmo, fica muito mais difícil fazer essa jornada. Eu escrevi uma newsletter sobre isso, inclusive, que inspirou esse vídeo. Tá lá no meu Substack. Vou deixar o link aqui embaixo se você não for inscrito ainda. Chutei o tripé de novo. Não, sério, hoje como youtuber, olha, eu tô assim, nota 0. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Se inscreve lá. E eu vou falar mais ainda sobre isso ao longo do ano, porque, de verdade mesmo, perceber a importância do cultivo dessa vida interior, à luz da graça, à luz de Deus, para que fosse possível eu me conhecer de verdade, saber quem eu era e a partir daí poder desenvolver as minhas habilidades e os meus talentos. Isso mudou minha vida de uma forma assim espetacular. Sério, não é papo de coach, não é papo de vendedor de curso. Eu realmente tô falando sobre isso porque, caramba, eu tava há 4 anos batendo cabeça, sabe? Tentando várias técnicas diferentes para poder melhorar esses aspectos da minha personalidade que eram ruins, que prejudicavam meu dia a dia, no trabalho, nas relações pessoais, principalmente nos relacionamentos amorosos, inclusive. E eu não conseguia, e eu só me embolava cada vez mais. Mas quando eu entendi que a chave para isso estava justamente dentro de mim e não fora, que era uma coisa que realmente eu teria que construir de dentro para fora, né? Eu teria que recuperar esse eixo central da minha personalidade e que eu só conseguiria fazer isso do jeito certo, através dessa relação pessoal com Deus, para que ele fundamentasse esse eixo. O resultado que eu tive, assim, em questão de meses, foi muito bizarro. Foi muito impressionante. Eu quero dividir isso com vocês porque eu acredito que da mesma forma que a minha vida está sendo transformada, né? Porque eu ainda tô, de certa forma, no começo do processo, eu ainda tenho muita coisa para desenvolver pela frente. Inclusive, convido vocês para vir nessa jornada junto comigo, porque o ano que vem, 2025, vai ser totalmente dedicado a esse cultivo da vida interior. Eu vou compartilhar com vocês aqui no YouTube tudo que eu for descobrindo sobre isso, as coisas novas que eu estudar. Eu tô com vários livros aqui, né? Da Edith Stein, Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São João da Cruz, porque realmente entrar nesse mundo da mística carmelita fez isso tudo se esclarecer pra mim assim de uma forma magnânima. E pra fechar esse vídeo, antes que escureça e vocês não me enxerguem mais, porque eu não tenho ring light ainda. Aliás, eu não tenho ring light não. Eu não tenho softbox e a minha ring light quebrou. Então eu tô literalmente com a lanterna do celular da minha mãe e um abajur aqui pra gravar. Eu vou ler uma frase aqui desse livro da Edith Stein, que é o A Ciência da Cruz, que é um livro baseado na obra do São João da Cruz. Tem uma frase aqui que eu achei maravilhosa sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Olha só. A força que atrai a alma para Deus é o amor. E aqui ainda pode atingir graus mais elevados. Quanto mais alto for o grau, mais profundamente o amor se ancora na alma e mais interiormente a alma é dominada por Deus. Por meio dos degraus da escada, a alma ascende a Deus, isto é, a união com Ele.
Quanto mais alto sobe a Deus, mais profundamente desce em si mesma. A união se realiza no mais íntimo da alma, nas profundezas da alma. Sério. Eu não preciso dizer mais nada, né? Edith Stein já disse tudo. Então eu te convido a vir nessa jornada para dentro de si mesmo, junto comigo, para que a gente conheça, descubra e encontre Deus nesse lugar mais profundo da nossa alma e do nosso espírito, para que a gente possa verdadeiramente se autoconhecer, descobrir nossas potencialidades e nos tornar finalmente, de uma vez por todas, né, para não ficar naquela coisa de promessa de começo de ano que nunca se cumpre, para que agora a gente realmente faça esse trabalho interno de reconstrução desse eixo, para que a gente se torne quem Deus gostaria que nós fôssemos. Esse é meu convite para você. É a jornada que eu mesma vou empreender no ano que vem. E eu espero que você esteja comigo nessa.